Em nome de Jesus, o Deus que se fez visível, tocável e que quer tocar, quero realizar esse momento de reflexão, nesse momento de culto e celebração da Ascensão, em que nos unimos em diferentes comunidades e congregações para celebrar ainda que desta maneira, online, à distância, pelas redes sociais, esse momento de culto. Eu falo aqui da Comunidade Cristo de Porto Alegre, com a presença do altar erguido em honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus, que na ascensão subiu aos céus, momento em que terminou um ciclo. E aqui quero usar, nessa época aí de isolamento social, a palavra quarentena, uma palavra aí que a gente ouve falar aqui e ali, remete ao número 40, mas se refere muito mais do que um número a um ciclo, a um período. Mas a ascensão, literalmente, envolve o 40º dia após a Páscoa. Você se deu de conta disso? Exatamente, Jesus ressuscitou no domingo e 40 dias depois, na quinta-feira, ele sobe aos céus. Mas eu quero dizer que com a ascensão termina uma quarentena que envolve bem mais do que esses últimos 40 dias que Jesus esteve com os discípulos após a ressurreição. Envolve todo esse momento, na reflexão que trago hoje, desde o momento em que ele foi concebido pelo Espírito Santo, em que ele se tornou visível, em que o Verbo se fez carne, que nasceu da Virgem Maria, que viveu entre as pessoas lá, seja em Nazaré, seja no seu nascimento em Belém, seja depois lá crescendo em Cafarnaum, seja quando ele foi visitar pessoas como, quem sabe, o Zaqueu, ele foi lá, sentou junto com o Zaqueu, jantou com o Zaqueu, foi na casa de Simeão, foi na casa de Maria, Marta, Lázaro, enfim, conviveu com os discípulos, comeu com eles. Jesus que se tornou visível e tocável. Aliás, lembrem lá daquela mulher com hemorragia que olha para Jesus e diz: se eu apenas tocar nele, ficarei curada. É uma misericórdia de Jesus ter se tornado gente como um de nós. Ele, o Supremo Deus, Criador de todas as coisas, se fez gente em Jesus. Em toda a história da humanidade, o ser humano, seu estado limitado de razão, também espiritual, sempre construiu deuses à sua imagem e semelhança. Enquanto o Deus verdadeiro foi quem criou todas as coisas e nos fez a sua imagem e semelhança. Lá quando Moisés fala deste Deus criador, Faraó talvez fica sentindo-se totalmente enganado. Ele dizia: mas onde é que está esse Deus? Onde é que eu posso tocar, ver esse Deus? Eu sou quem sou, que Deus é esse? Esse Deus que parecia distante, chegou-se até nós, se revelou a Moisés, mas especialmente se revelou em Cristo Jesus. Um Deus visível e tocável e que quer tocar. Parecia que esse Deus visível tinha sido vencido na Sexta-feira Santa, mas ele ressuscitou e celebrou essa ressurreição com os discípulos e foi honrado quando sobe aos céus até a direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas se ali uma quarentena conclui-se, uma nova quarentena começa. E gostaria de lembrar, desafiar e dar significado para a minha e para a tua vida também nessa nova quarentena, a partir da igreja cristã. Pensem comigo um pouco nisso. Vamos dizer assim, essa imagem mais concreta. Jesus estava ali diante dos discípulos, era visto, era tocado, conversavam com ele, enfim, caminhavam com ele. De repente o seu corpo sobe aos céus e desaparece entre as nuvens. É claro que esse é um momento de exaltação, no entanto, é também um momento como que de despedida, porque agora eles não têm mais Cristo visível e tocável no seu corpo. Mas aí entra o desafio e a compreensão e o consolo daquele que diz: eis que estarei convosco todos os dias,
até a consumação de todas as quarentenas, até a consumação dos séculos. E quando ele lança esse desafio, ele também diz uma coisa assim: agora que eu subi aos céus, vamos dizer assim, né? Lembrando a ascensão, agora vocês são o meu corpo. Lembram que algumas vezes no Novo Testamento temos essa lembrança de que a igreja cristã, a união dos cristãos, formam o corpo de Cristo? Inclusive nós nos chamamos membros do corpo de Cristo. Isso é desafiador, porque Jesus quer continuar tocando as pessoas, ajudando as pessoas, consolando, salvando, resgatando. Hoje, se Jesus quer visitar um Zaqueu da vida, como ele faz? Faz por meio de mim, faz por meio de cada um de vocês que creem em Jesus. Se hoje Jesus quer consolar, quer abraçar, como ele faz? Por meio da igreja cristã. Aliás, falando nesse Deus visível e tocável e que quer tocar, nós estamos aí nesse período de isolamento, né? Vivendo um momento diferente, digamos assim, porque a gente até se sente estranho, chega num lugar, a gente pensa em cumprimentar, estender a mão, abraçar, e não pode, tem uma espécie de cuidado por causa do coronavírus. Sentimos saudades de um aperto de mão, de um abraço. Mas como é bom ter, apesar disso, esse momento de tribulação e incerteza, a palavra que nos toca. É ou não é verdade que cada vez que ouvimos a palavra, que o Evangelho é trazido para a gente, não é verdade que ele nos toca? É uma expressão quase poética dizer, ele toca o coração da gente. Que digam os discípulos de Emaús, lembram que caminhavam com Jesus e não o reconheciam ao olhar com estes olhos. Mas depois, sabendo que era o próprio Cristo, ele diz, por acaso não parecia que o nosso coração queimava, que era tocado, que era apertado, que era também consolado pela sua palavra vibrante? Essa palavra quer continuar com livre curso. Não é à toa que também, por ocasião da ascensão, Jesus diz, ide fazer discípulos de todas as nações. Que ele diz, ide e pregai o Evangelho, que por meio dele as pessoas sejam tocadas e resgatadas. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se tantas vezes a gente se sente meio abatido, triste, se você se sente assim, lembre que Jesus está presente. Se você se sente arrependido e até triste por causa dos seus pecados, arrependa-se e lembre-se que ele permitiu que esses pecados fossem carregados sobre ele, que esses pecados o tocassem na cruz do Calvário. E ali ele carregou todos eles para te dar perdão, vida e salvação. Continue firme, portanto, com esperança, porque a nossa esperança não é só para esse mundo. Se fosse para esse mundo, seríamos os mais infelizes da face da terra, como diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Mas a nossa esperança está naquele que ressuscitou. E nele podemos dar significado para cada dia de nossas vidas, tocando, consolando e abençoando. Até que chegue o final desta quarentena. E que Deus, como diz lá o texto que hoje foi lido, Efésios capítulo 1, que Deus ilumine os olhos da nossa fé para continuarmos nessa trajetória. E quando terminar a quarentena e se cumprir a promessa da ascensão, que esse Jesus que subiu aos céus um dia voltará. Ou seja, quando ele voltar, então também os cristãos ali presentes o encontrarão nos ares. Está escrito em 1 Tessalonicenses 4,17. O arrebatamento, de uma maneira simples na sua compreensão, o receberão nos céus, subindo aos céus, como Jesus subiu na ascensão. Então o louvor será eterno. E aí sim, o vírus, não aí o coronavírus, mas o vírus do pecado, será realmente destruído. E o seu efeito, a morte, será tragada para sempre. E nós celebraremos sem fim. Mas por enquanto, continuemos nessa quarentena, firmes e fortes e consolados pela presença de Jesus também no seu Espírito Santo.
que a paz desse Espírito Santo, que o perdão que Ele nos dá, que a santificação que Ele nos dá, nos fortaleça e nos guarde, hoje e sempre. Amém.